Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. O Senhor, nesse dia, me trouxe à memória esse versículo e também sua constante transformação todas as vezes que leio. Quero aqui citar um texto que foi dito por Moody há anos atrás. D. L. Moody, um famoso evangelista do século XIX. Nesta era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. Ele também deixou esta outra frase registrada: o cristão de joelhos vê mais do que o filósofo na ponta dos pés. Algo dito no século XIX e que faz todo sentido ainda hoje. A falta de tempo a sós com Deus impede que o sirvamos melhor. Atualmente, há ministérios que estão sendo formados de maneira errada. Eles são ensinados a fazer, fazer e fazer. Mas é somente depois de investirmos tempo com o Senhor que aumentamos o proveito do nosso serviço. Quando o rei Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever estas palavras, ele não nos deixou apenas um princípio natural, mas também, paralelamente, ele estabeleceu um fundamento espiritual. Assim como a sabedoria de se afiar o corte do machado para se rachar lenhas torna o trabalho mais eficaz, também há recursos espirituais que tornam o nosso andar em Deus mais frutífero. Se o machado do lenhador encontra-se embotado e sem corte, ele tem que exercer muito mais força e energia em seu trabalho, consumindo assim mais do seu tempo. Mas ao investir uma parte do seu tempo afiando o corte do machado, no fim ele economiza tempo e energia. A partir do momento em que a ferramenta adquire um corte melhor, será o corte que determinará o resultado e não a força do golpe na lenha. Preste bem atenção nesse acontecimento que vou te contar. No Alasca, um esporte tradicional é cortar árvores. Há lenhadores famosos, com domínio, habilidade e energia no uso do machado. Querendo tornar-se também um grande lenhador, um jovem escutou falar do melhor de todos os lenhadores do país e resolveu procurá-lo. Quero ser seu discípulo, quero aprender a cortar a árvore como o Senhor. O jovem empenhou-se no aprendizado das lições do mestre e depois de algum tempo achou-lhe melhor que ele, mais forte, mais ágil, mais jovem e que venceria facilmente o velho lenhador. Desafiou o mestre para uma competição de 8 horas para ver qual dos dois cortaria mais árvores. O desafio foi aceito e o jovem lenhador começou a cortar árvores com entusiasmo e vigor. Entre uma árvore e outra, olhava para o mestre, mas, na maior parte das vezes, o via sentado. O jovem voltava às suas árvores, certo da vitória, sentindo piedade do velho mestre. Quando terminou o dia, para grande surpresa do jovem, o velho mestre havia cortado muito mais árvores do que o seu desafiante. Mas como é que pode? Surpreendeu-se. Quase todas as vezes em que olhei, você estava sentado, descansando. Não, meu filho, eu não estava descansando. Estava afiando o machado. Foi por isso que você perdeu. Se tentarmos economizar o tempo que usaríamos para a manutenção da ferramenta, acabaremos perdendo mais tempo ainda no trabalho que executamos. O povo de Deus precisa aprender urgentemente esta lição. O que precisamos aprender é provar na prática é que o tempo gasto com Deus
é um machado sendo afiado. Se economizarmos nesta prática, perderemos muito mais tempo e energia e não conseguiremos fazer o serviço tão bem. A correria gerada principalmente pelo crescimento do ministério e pelas muitas atividades pode tornar-se o maior inimigo do próprio ministério. Vale ressaltar que no livro de Atos vemos que o crescimento da igreja trouxe consigo alguns problemas. Vemos isso descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Era tanta gente se convertendo, chegando à igreja, que alguns passaram a ser esquecidos. Os apóstolos decidiram resolver não apenas o problema do atendimento a todos, mas também de voltarem ao que nunca poderiam ter negligenciado, como descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 2 a 4. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nada deve nos afastar de nossa fonte. O nosso relacionamento diário com Deus determina o sucesso do nosso chamado e não pode jamais ser negligenciado. Quando a ideia de que há muito para fazer me incomoda, pois sei que isto rouba do tempo com Deus. Procuro lembrar-me de que cada minuto investido na presença de Deus significará menos esforço e mais eficiência naquilo que Ele disse para fazer. Afiar o machado é algo estratégico, sábio, que traz prosperidade no trabalho. Da mesma forma, o tempo com Deus não significa uma falta de produtividade, e sim um aumento na capacidade de realizar tudo que está em nossas mãos. Manter sua mente fechada para a vontade de Deus é manter-se se esforçando e ficando cansado, em vez de viver as novidades de Deus, seu renovo e sua capacidade de priorizar o reino. Nosso tempo com Deus sempre determinará nossas conquistas, pois nossa intimidade em oração e jejum sempre nos levará a resoluções, ideias, atitudes, ações e um esforço assertivo para realizar a sua vontade. É tempo de sabermos o caminho e não continuar caminhando sem uma visão clara para onde estamos indo. Gaste tempo com Deus e permita Ele te ensinar o momento de executar e o momento de parar para orar, ou seja, de afiar o seu machado. Há tempo para todas as coisas. Não deixe que a ansiedade determine seu caminho, ou que muito menos a procrastinação atrapalhe seu progresso. Ouça a voz do Espírito Santo e prossiga no caminho que Deus estabeleceu em Cristo para a sua salvação. Ele te ama e sempre te mostrará tudo o que deve fazer. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos por mais uma vez nos permitir entregar as nossas primícias, estas primeiras horas a ti, consagrando, Senhor, o nosso dia, consagrando tudo aquilo que o Senhor já determinou, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Então, Pai, guarda nossa mente, guarda, Senhor, o nosso coração, guarda, Pai, os nossos ouvidos, os nossos olhos de todo e qualquer ataque do inimigo, mas também, Pai, dá-nos a certeza das palavras assertivas, das palavras diretas, do momento que nós temos que ministrar cada uma dessas palavras para que aquela vida, aquela pessoa ou aquele momento seja edificado conforme o seu querer. Que nada atrapalhe aquilo que o Senhor iniciou, que antes possamos confiar e lançar toda a nossa ansiedade nas suas mãos, Senhor, para que o Senhor, no tempo oportuno, nos direcione, nos exalte e mostre a cada vez mais o seu caminho. Que sobre, Pai, este tempo
seja um tempo em que a sua abundante graça se revele, mas se revele de uma maneira sobrenatural, não daquilo que nós queremos, mas daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Assim consagramos tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Permita-nos cada vez mais buscar a sua face, ou seja, afiar esse machado, orar, jejuar, estar sempre contigo, para que no momento, Pai, de fazer o que o Senhor nos mandou, o que o Senhor estabeleceu para nós nessa terra, possamos ser aquilo que o Senhor preparou para ser visto. Graças te damos, Pai. Muito obrigado por este dia. Consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, para que se cumpra o seu querer e a sua vontade em nós. Muito obrigado. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.